Mas afinal de contas, esse novo Superman do James Gunn, o David Corenswet, ele é um super bucha, o Superman mais fraco de todos? Será que é isso mesmo, produção? Antes de começar esse vídeo, breve recadinho, obrigado de coração a todo mundo que assistiu meu último vídeo, que comentou, que compartilhou, que deu like, isso aí me ajuda muito, e por conta do resultado muito positivo que deu nele, vamos continuar com a maratona Superman aqui no canal, até onde a gente puder. Daqui a pouquinho já vai fazer uma semana que estreou o novo filme do Superman, e é claro que as comparações vão vir à tona. E com esse filme aqui não foi diferente, porque a visão dele é totalmente oposta ao do último filme live action do Superman, lá o Homem de Aço de 2013. Não foi o último filme do Superman live action, né? Porque a gente teve teoricamente o Snyder Cut, Batman vs Superman, então teve outros filmes depois daquele. Só que aquele foi o filme de origem, que estabeleceu a proposta do Superman do Henry Cavill. E é claro que como ele foi na teoria o último Superman dos cinemas, mas não o último Superman do live action, mas sim dos cinemas, então as comparações são inevitáveis e já tem algumas pessoas afirmando que o Superman do Henry Cavill é de fato mais forte que a super bucha do David Corenswet. Será que procede? Será que não procede? É o que nós vamos descobrir no conteúdo de hoje. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash Brasil. Muito prazer, meu nome é Léo, e se você for novo aqui neste canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre cultura pop no geral, Flash, Superman, entre vários outros conteúdos que vocês amam. Já vou pedir pra você se inscrever no canal, que isso daí me ajuda muito. Também não esquece de deixar seu like, que isso daí é muito importante. Ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo futuramente. E compartilhe esse vídeo com seus amigos amantes da cultura pop. Muito obrigado, de verdade. Antes de mais nada, pra esse pessoal que tá criticando o Superman do James Gunn, chamando de Superman fraco, de Superman colorido, de Superman woke ainda por cima, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Parabéns, Snydette, parabéns, Snyder Boy, parabéns, viúva, você finalmente conheceu o verdadeiro Superman dos cinemas. Esse Superman que você tá reclamando, que você tá odiando, que você tá desprezando, ele é o Superman, não aquela coisa que só sabia exalar testosterona no espaço em câmera lenta e nunca foi o Superman. E aí a gente bate naquela mesma tecla. Você é fã do Superman ou você é fã da visão do Zack Snyder para o Superman? E antes que você venha aqui nos comentários dizer que cada um tem a sua opinião e você tem direito de gostar do que você quiser, cada um tem a sua opinião e você tem direito de gostar do que você quiser, isso é um fato. Mas que se você despreza esse Superman colorido e só enaltece o Superman do Zack Snyder, eu sinto em dizer que não, você não é fã do Superman. Você é fã de uma visão alternativa do Superman. Mas o ponto alto do vídeo hoje não vai ser sobre isso, e sim sobre a força do Superman. No meu último vídeo, eu fiz uma leve crítica, dizendo que eu achei que o filme tinha se passado um pouco sobre essa questão das cenas em que o Superman apanhava no cinema. Apesar do David Corenswet não ser um Superman fraco, porque de fato ele não é, e pelos trailers e pelo filme, aparentava sim que o David Corenswet estava apanhando um pouquinho demais. Só que aí eu fui rever o filme novamente, dessa vez dublado, pra fazer bom proveito da voz do nosso querido dublador Diego Lima, que é uma excelente voz para o Superman a propósito. E quando eu fui reassistir o filme dublado, eu percebi que eu estava completamente equivocado. Não, gente, o Superman do David Corenswet, ele não apanha e apanha e apanha e apenas apanha nesse filme. Nem aparece ele apanhando no começo do filme, aparece ele perdendo uma luta pela primeira vez na vida. Aí no final do filme, que é a luta final, que é o Superman contra o Ultraman e contra a Engenheira, realmente, se você vê por um ângulo, dá a entender de que o Superman tá em desvantagem e tá apanhando. Só que assim, por mais que o Superman esteja em desvantagem, porque de fato ele tá lutando contra dois meta-humanos, afinal de contas ele tá lutando contra um clone dele chamado Ultraman, que é literalmente ele no seu auge. Eu digo ele no seu auge porque a gente sabe que o Superman, ele se segura, e a gente sabe que ele também tá lutando contra a Engenheira, que é uma meta-humana modificada pelo Lex Luthor. E na hora em que ele tá lutando contra os dois, a primeira coisa que ele faz quando ele consegue imobilizar a Engenheira é tentar convencer ela a não lutar, a desistir, de que ela ainda tem uma chance de sair dessa sem ter que obedecer ao Luthor. E é justamente esse um detalhe que muita gente tá odiando, porque tô dizendo que esse Superman só sabe conversar, tenta resolver tudo na conversa, apanha e não faz nada. O fato dele tentar convencer a Engenheira e o Ultraman a parar de trabalhar pro Lex,
que eles não precisam resolver isso na porrada, é a coisa mais Superman que existe na face da Terra. Isso e principalmente a cena dele salvando o esquilinho na rua, que essa cena sim vai irritar muito as viúvas do Snyder. Mas de fato, essa cena do Superman conversando com a engenheira pra tentar resolver de um jeito que não seja na briga, é a essência do Superman, meus queridos. E se você não gosta disso, você não é fã do Superman. Você é fã de um macho alfa que exala testosterona num traje preto escuro e que fica em câmera lenta. E me desculpa, isso não é e nunca foi o Superman. Eu tô vendo alguns comentários de pessoas no Instagram e também no YouTube dizendo que gostaram deste filme do Superman, mas preferem a versão do Zack Snyder. Gosto é gosto, preferência é preferência. Você chegar e falar, putz, eu gostei desse filme, ele é legal, mas eu prefiro o outro. Isso é um direito seu. Agora, você chegar pra mim e falar que esse Superman do David Corenswet é um Superman bucha, porque ele é colorido, porque ele é woke, ou porque não sei o que. Primeiramente, vamos lá, cultura woke. Esse Superman do David Corenswet, ele tá muito longe de fazer parte de uma suposta cultura woke. Não existe isso pra cima dele, porque esse Superman colorido que vocês estão vendo é o Superman raiz. Superman raiz não quer dizer que é o mais forte, que é o mais foda, mas é o Superman original, é o Superman clássico. Se você não gosta disso, é um direito seu, mas dizer que o outro Superman do Zack Snyder é melhor do que ele, desculpa, isso você não pode fazer, porque não é verdade. Eu vou repetir a mesma frase 20 vezes até vocês entenderem. Você pode ter total direito de preferir a outra versão, de gostar mais da outra versão. Agora, falar que essa versão aqui é versão de Nutella, é versão de Enzo, é versão de woke, cara, de verdade, nem você sabe o que tá falando, nem você sabe a definição de Enzo, Nutella e woke pra tá dizendo que esse Superman é isso. Você só tá passando vergonha e sendo ridículo com o teu comentário. E só deixando claro, eu fui assistir o filme na sexta-feira passada, dublado, e eu simplesmente achei magnífico o filme. Se eu tinha tido uma impressão errada sobre alguma coisa, eu não tive mais essa impressão. O único detalhe que eu ainda sou bem contra a decisão criativa é em relação ao que eles fizeram com o Jor-El, o pai do Clark, mas eu não vou comentar muito a fundo sobre isso agora, porque não é o ponto do vídeo. A questão que vocês querem saber, o Superman do David Corenswet, ele é mais fraco que o Superman do Henry Cavill? Será que isso é verdade ou não? O primeiro ponto que a gente tem que botar na mesa é o seguinte: o Superman mais forte do live action não é o Henry Cavill, nunca foi o Henry Cavill, até porque o Henry Cavill não tem feitos o bastante pra poder provar que ele é o mais forte. Não, mas o Henry Cavill fica lindo na roupa, ele exala testosterona, ele é um macho alfa, ele é uma delícia. Tá, mas isso não é argumento algum pra dizer que ele é o mais forte. Só porque o Henry Cavill na fantasia de Superman é o que tem mais músculo saltando pra fora da roupa, não quer dizer que ele é mais forte. E me desculpa, novamente falando, ele não tem feitos o suficiente pra isso. Não, mas ele lutou contra o Zod, ele lutou contra o Lobo da Steppe, ele enfrentou a Liga da Justiça de uma vez só. Porra, falar que ele é o mais forte porque ele enfrentou aquele lixo que vocês chamam de Liga da Justiça sozinho. Cara, botar o Superman pra humilhar a Liga da Justiça daquele jeito não é uma coisa boa. Não significa que o Superman é foda, significa que aquela liga é uma merda, isso sim. E vamos lá, pessoal, o Superman mais forte do live action, não do cinema, tá? Do live action, disparadamente, é o Superman do Tyler Hoechlin, da série Superman Lois. Nossa, Léo, mas aquele Superman que aparece na série da Supergirl, ele é uma bosta, ele é bucha de canhão. Eu não tô falando dele. Por mais que seja o mesmo ator, e muita gente não sabe disso, o Superman da série Supergirl, que é o Tyler Hoechlin, não é a mesma versão da série Superman Lois, tá? São duas versões diferentes que existem em realidades diferentes, tá bom? Até porque eu concordo com você que aquele Superman do Tyler Hoechlin da série Supergirl, ele realmente é bucha de canhão. O cara só apanha e, de fato, eu acho que ele é o pior do live action em termos de força ou qualquer outro feito. Agora, o Superman do Tyler Hoechlin da série Superman Lois, você gostando ou não, você querendo ou não, ele é o mais forte do live action, ou pelo menos, ele foi o mais forte do live action, simplesmente porque no final da segunda temporada do Superman Lois, ele apenas com um soco dele separa dois universos. Simplesmente ele separou duas realidades do multiverso que estavam se fragmentando. Claro que ele estava extremamente upado no seu auge, mas afinal de contas também pro Superman ter uma proeza como essa, ele tem que estar no auge, né, gente? Tem que ser com o Superman na sua forma mais forte. E de fato, o Superman mais forte do live action, na forma Prime, por assim dizer, foi o Superman do Tyler Hoechlin. E eu boto foi no passado
engraçado, porque infelizmente a versão do Tyler Hoechlin de Superman e Lois, ela já morreu. Sim, no final da última temporada do Superman e Lois tem um salto temporal e mostra o Superman envelhecendo e morrendo em algum momento da vida dele. Então, por mais que essa versão do Tyler Hoechlin tenha sido a mais forte do live action até hoje, ele já tá no pós-vida, no céu. Isso tira o fato de que ele foi o mais forte do live action? Não, não tira. Mas vamos falar a verdade, essa versão já não está mais ativa. Significa que nós temos que colocar o segundo lugar, por assim dizer, como a versão atualmente mais forte. Significa então que o Henry Cavill como Superman deveria ser o mais forte do live action? Não, porque novamente os feitos dele não são fortes o bastante para colocar ele nessa posição. Porque comparando com todas as outras versões de Superman, ele é fraco, gente. Ele não tem feitos o suficiente. Cara, vocês podem odiar e não gostar, mas o Brandon Routh do Superman no Retorno e também do Crise das Infinitas Terras de 2019, além dele ter virado o Superman do Reino do Amanhã, que na teoria é a versão mais forte do Superman base, invulnerável a Kryptonita e o caramba 4, em Superman no Retorno, eles simplesmente levantam um continente de Kryptonita. Gente, isso aí já é um feito absurdo, tá? Absurdo mesmo. Mesmo você odiando o filme, falando o que você quiser daquele filme, é um feito absurdo e isso daí já torna ele muito mais forte que o Superman do Henry Cavill. Não satisfeito, nós também temos o final da série do Smallville com o Superman do Tom Welling meio que empurrando o Darkseid em forma de planeta pra fora da Terra. Tudo bem que em Crise das Infinitas Terras ele voltou e ele abriu mão dos poderes, né? Ele não é mais Superman. Então é compreensível você querer tirar ele dessa disputa. Tá bom. Você tá dizendo que o Superman do Henry Cavill ele é mais fraco que todas essas versões. Mas qual foi o feito do David Corenswet no filme pra dizer que ele é mais forte que o Henry Cavill? Olha, eu vou dar minha opinião sincera agora, tá? O David Corenswet, ele teve um feito muito grande no filme dele, por mais que passe meio desapercebido. Significa que ele merece o posto de Superman mais forte do momento? Olha, eu acho que não, porque mesmo a gente sabendo que o Brandon Routh não volta mais como Superman, ele já encerrou seu contrato com a Warner, a versão de Superman dele não morreu, continua viva e o ator também continua vivo, tá? A última vez que a gente viu a versão dele foi no crossover Crise das Infinitas Terras, quando o multiverso foi recriado e a Terra dele em 96 voltou lá bonitinha. Então, por mais que ele não seja um Superman ativo atualmente em contrato, ele ainda existe. E se a Warner quiser puxar ele de volta a qualquer momento, ela pode. Então, na teoria, atualmente, o Superman mais forte é o Superman do Brandon Routh, você gostando ou não. Agora, o Superman do David Corenswet, ele tem um feito muito bacana, que foi o quê? Quando ele tava pra escapar daquela dimensão de bolso do Lex Luthor, ele acaba caindo naquele rio de prótons, que é impossível de você sair sem ajuda. Tanto que o Krypto e o Metamorfo tentam ajudar ele, mas eles não conseguem puxar o Superman, simplesmente porque tem um buraco negro ali sugando o Superman também. E cara, o buraco negro é tão forte que ele consegue sugar a própria luz. Você tem que ser mais forte e mais rápido que a própria velocidade da luz para você conseguir escapar de um buraco negro. Se você quiser fazer os cálculos aí no Google ou no ChatGPT, fica à vontade para você ver o nível de força e de resistência que o Superman precisaria usar e ter para escapar de um buraco negro. E o Superman do David Corenswet, ele não simplesmente voa ou usa sua super força, sua velocidade para escapar do buraco negro. O Superman usa o seu sopro congelante, que é o poder mais fraco do Superman no live action. Ele usa o poder mais fraco dele no live action pra conseguir escapar de um fucking buraco negro. Depois vem gente na internet com a audácia de falar que ele é um super bucha, que ele apanha, que ele é fraco. Gente, pelo amor de Deus, deixem o lado fanboy de lado e analisem a cena como ela merece. Você pode odiar o Superman dele, não gostar do visual, achar o filme brega, caricato, não importa. Mas falar que ele é fraco, sendo que ele usou a porra do sopro congelante pra escapar de um fucking buraco negro, não dá, gente. Desculpa, mas não dá. Ah, Léo, mas sei lá, não parece ser um feito de força tão impressionante. De fato, não parece, porque a cena não dá aquele impacto, aquele drama. Mas ela não faz isso porque o foco da cena não é o poder que o Superman tá usando, é só o Superman sair de lá vivo. E a cena é muito boa porque mostra que o Superman tem inteligência e esperteza pra conseguir usar os poderes dele com sabedoria. Parece até uma cena simples. Gente, é um feito absurdo, absurdo mesmo. Mas é claro que muita gente não vai levar por esse ponto porque acham que esse Superman é fraco, apesar de que ele não é fraco, gente. E realmente foi um feito muito grande, muito absurdo. Presta atenção, se já no primeiro filme do Superman eles fazem um feito absurdo desse, numa cena simples, imagina quando esse Superman tiver que superar algum obstáculo, tá? E outra coisa também, só pra deixar claro, quando o Ultraman e a engenheira estão subindo com o Superman lá pra atmosfera da Terra e tentando matar ele, o Superman tá sem ar no pulmão, sem poder respirar,
com o corpo e pulmão cheio de nanotecnologia, com a engenheira sufocando ele, com o Ultraman dando porrada na cara dele, e mesmo assim ele conseguiu sair do planeta e descer com os dois e nocautear a engenheira. E você tem a audácia de me falar que ele é um Superman fraco? Gente, aprenda de uma vez por todas. O Superman vai muito além de força física e destruir uma cidade em batalha. O Superman vai muito além de você ser um ator bonito e musculoso e exalar testosterona feito um macho alfa. E se tem muita gente que só gosta disso, vocês não são fãs do Superman. É muito simples. Essa versão do Superman agora, que vocês estão falando mal, que vocês estão criticando e o caramba 4, ele é um excelente Superman. Na verdade, ele é atualmente sim o melhor Superman de todos. Nossa, Léo, mas eu não acho, porque eu prefiro um Superman realista. Cara, você quer ver eu ganhar de você no argumento agora? Você prefere o Superman do Snyder porque você acha que ele é mais realista que o Superman do David Corenswet, né? Tudo bem, você falar pra mim que o Superman do David Corenswet, ele não é realista. De fato, ele não é. Agora, você falar pra mim que você prefere um Superman mais realista e prefere o Henry Cavill, gente, tem uma série que eu não sei se vocês conhecem chamada Superman and Lois, que retratou até hoje o Superman mais realista possível. Ele tem a essência do Superman clássico dos quadrinhos, um pouco do Superman do Renascimento. O traje dele é mais adaptado para a modernidade, não tem a cueca por cima da calça, tem o cinto e é um traje um pouquinho mais escuro. Nessa série ele tem efeitos impressionantes, como eu falei para vocês, ele separou dois universos com um soco. O Superman Tyler Hoechlin, ele é de longe o Superman mais realista que nós já tivemos no live action. O Superman do Henry Cavill, pessoal, não é realista, ele é depressivo. E a única coisa que o Superman sabe fazer é sair quebrando tudo na porrada. Destrói loja, destrói cidade, destrói prédio, destrói tudo. E assim, meus queridos, se você prefere esse Superman que sai quebrando tudo, porradeiro e que exala testosterona, do que um Superman que transmite esperança, que se preocupa em salvar as pessoas, tem uma evolução a caminho vindo pra ele, eu sinto dizer que você é tudo menos um fã do Superman. Então, de todos os atores que ainda estão ativos, mas não estão sendo usados como Superman no momento, dentre eles o Henry Cavill de Homem de Aço, o Tyler Hoechlin da série Supergirl, não de Superman Lois, mas o de Supergirl, o Brandon Routh de Crise das Infinitas Terras e o David Corenswet do filme de Superman agora, de 2025, eu acho que o mais forte no geral, sem olhar feitos, é o David Corenswet. Mas quando a gente analisa feitos, o mais forte, na minha opinião, continua sendo o Brandon Routh, que levantou um continente inteiro de Kryptonita. Então o meu ranking por enquanto fica assim: Brandon Routh em primeiro, David Corenswet em segundo, Henry Cavill em terceiro e Tyler Hoechlin de Supergirl em quarto lugar. Esses são todos os Supermans que estão vivos, apesar de não estarem todos ativos. O único que está ativo é o David Corenswet. Mas quem sabe um crossover entre eles não possa acontecer futuramente, não é mesmo? Mas é isso, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar super nos comentários qual você acha o Superman mais forte e por quê. Não adianta simplesmente chegar e falar, ah, eu prefiro esse aqui pra mim é mais forte. Eu quero argumentos, eu quero feitos. Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.